Olá, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, nós temos vivido uma época muito difícil no meio evangélico, porque tem se levantado muitas pessoas que se dizem ser de Deus e têm pregado o evangelho contra a obra do Senhor. A coisa mais importante para, para a caminhada da fé é que as pessoas permaneçam. Isso é a coisa mais importante. Ela buscar salvação, ela buscar comunhão com Deus. E com o passar do tempo, muitas pessoas estão deixando de ler a palavra, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia, de viver através da palavra de Deus. E com isso, são levadas ao engano. O próprio Deus falou uma certa vez que o meu povo é enganado, e sofre por falta do conhecimento. Então, existe aí uma leva de pessoas que se diz cristã, mas não são, que pregam contra as igrejas usando a palavra de Deus, fazendo com que pessoas venham entender que o que está sendo pregado através da palavra é errado. Satanás fez isso com Eva lá no Jardim do Éden. Ele usou a palavra para poder enganar Eva e fazer com que ela viesse entender que aquela palavra que ela recebeu de Deus não era verdade. E ela foi enganada e pagou um preço muito, mas muito alto. E hoje não é diferente. Satanás tem usado pessoas nos altares das igrejas para pregar contra a obra do Senhor, mas trazendo uma sensação de que eles são de Deus. Então se prega muito hoje sobre não precisa estar na igreja, e o Senhor Jesus constituiu a igreja para quê? Para que o corpo de Cristo se reunisse e ali em comunhão viesse fazer a obra que ele deixou para nós. Então Satanás já começa aí a dizer que não precisa estar na igreja. E o termo mais usado hoje é: eu não estou na igreja, mas eu sou de Deus. Se a pessoa é de Deus, ela faz a vontade do Senhor. É ou não é verdade? Abraão, o Senhor Jesus falou isso para os fariseus quando eles falaram: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: bom, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não me perseguiriam, não fariam o que vocês estão fazendo. Mas vós sois filhos de Satanás, filho do diabo. Palavra do Senhor Jesus que está na Bíblia. Muito bem. Então, está havendo esses enganos. E, infelizmente, muitas pessoas estão se esfriando, estão saindo da igreja, estão deixando de fazer a vontade de Deus, de cumprir com as suas obrigações, porque todos nós, cristãos, temos obrigações a ser cumpridas através da palavra. E, com isso, recebemos de Deus as suas promessas e somos abençoados nesse cumprimento da palavra dele, dessa obediência. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus ele deixa claro que a obediência faz com que a pessoa venha requerer de Deus as promessas e ela passa a ser abençoada, em todo sentido. Tá? Ela passa a ser abençoada na sua saúde, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Então ela começa a crescer. Mas Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele envia os seus mensageiros que ficam fazendo um monte de tardalhaços pelos altares, que parece hoje mais um palco de entretenimento do que um lugar onde é pregado a palavra para levar pessoas a ser salvas. Ele começa então a fazer essas papagaiadas que ele faz, pessoas que sobem no altar para fazer as pessoas rirem, para fazer as pessoas brincarem, mas não levar a sério a palavra de Deus. E com isso ele consegue minar a fé das pessoas e fazer com que elas venham desanimar, abandonar o caminho da fé, deixar de ser obediente na palavra, deixar de buscar as promessas de Deus. Bom, uma dessas promessas, são várias, mas eu quero direcionar a uma dessas promessas que é muito contestado, por muitos pregadores que não conhecem a Bíblia, ou melhor, até conhecem, mas são
mensageiro de Satanás e faz com que as pessoas venham entender errado. Uma dessas promessas, o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida, quer dizer, a salvação, e vida com abundância. Aqui na Terra, nós temos obrigações. Todo ser humano tem obrigação. Quando não tem uma casa própria, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, né? Honrar os seus compromissos, ter que comer, ter que vestir, né? Tudo isso o Senhor Jesus falou que nos daria, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Então, há uma investida muito grande do diabo sobre isso, aonde ele começou a usar o termo teologia da prosperidade. Hoje, muitas pessoas usam esse termo, mas a igreja hoje só fala de prosperidade. As igrejas hoje só falam de prosperidade. As igrejas falam de salvação, de cura, de entrega, de restauração de família. A igreja fala de tudo, mas Satanás fez com que as pessoas viessem focar na prosperidade. E ainda usam um termo que a prosperidade, ela não faz com que a pessoa venha a ser salva, que não é de Deus, em outras palavras, né? Eu escuto muito isso. E por isso, eu estou tomando cuidado de trazer uma palavra para você, meu amigo, minha amiga, que vive nessa situação e vem contra os profetas de Deus que estão pregando no altar de Deus as coisas sérias, mas porque eles falam de prosperidade, as pessoas começam então a julgá-los, dizendo que eles não são de Deus, que eles estão querendo se aproveitar das ovelhas, que eles estão querendo tirar delas o dinheiro delas. Na verdade, esse contexto de prosperidade vem do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso, o próprio Senhor falou isso. Aqui em Ageu, Deus fala para o povo que eles cuidam mais da casa deles, olha só, do que da casa do Senhor. Havia aqui uma situação muito delicada. Ele estava dentro do cativeiro na época do rei Dário e esse povo estava sofrendo, estava passando por dificuldade, vivendo momento de miséria. Ele diz aqui, olha, vocês recebem um salário, mas coloca dentro de um saquetel furado. Quer dizer, tudo que a pessoa recebe, ela não vê resultado. Quando a pessoa deixa de obedecer a Deus, que aqui ele está falando que o povo estava mais preocupado com a vida deles do que com a obra do Senhor, com o cumprimento da obra do Senhor. Porque quando a pessoa ela traz o dízimo, as ofertas, né? Traz os seus propósitos no altar, ali se paga aluguel, se paga a luz, né? Mantém a igreja direitinho, né? com ventilador, com ar-condicionado, com cadeiras direitinho, e ali se reúne um grupo para ajudar pessoas. Assim é o propósito de Deus para as suas igrejas. Só que esses filhos do diabo começaram a fazer com que as pessoas não fizessem isso, porque a intenção deles é que a igreja do Senhor seja miserável, se feche, aonde não venha ter ninguém para pregar, porque aí ele vai poder destruir as pessoas por não ter a palavra de Deus. Aqui em Ageu você pode ler, tá? Todo o Ageu você vai ver isso, do capítulo 1 até o fim. Deus fala que o povo estava cuidando mais das suas casas do que da casa dele. Deus fala sobre isso. Aí Deus fala, aí vocês começaram a cair na miséria, começaram a ter dificuldade e começaram a reclamar. Só que vocês se preocuparam mais com vocês do que com a minha palavra, com a minha casa. Então Deus fala que a glória da segunda casa, aqui em Ageu ele fala sobre isso, será melhor do que a primeira, quando o povo começou a abençoar a casa de Deus, quando o povo se virou para a casa de Deus, quando o povo começou a ser fiel ao Senhor de novo. Então Ageu, o profeta Ageu, foi usado por Deus para fazer com que o povo entendesse que o ouro e a prata pertencia a Deus, e ele, o Senhor, daria a quem fosse obediente, em quem fosse cumpridor com as suas obrigações como cristão. Só que Satanás não fala isso,
O diabo fala que a prosperidade não é de Deus, que a riqueza não é de Deus, quem se torna rico não vai para os céus. Então, ele tem feito isso no meio do povo de Deus e muitas pessoas têm obedecido mais à voz do diabo do que de Deus. Então, aqui em Ageu, capítulo 1, capítulo 2 e em diante, Deus fala que o povo se preocupava muito mais com eles do que com a casa dele. Quando a pessoa ela dizima e oferta no templo do Senhor, ela está cuidando da casa de Deus. Como eu falei, a gente paga aluguel, paga luz, mantém a igreja aberta, salvando vidas, fazendo o evangelismo, ajudando pessoas que às vezes estão precisando. Então a casa do Senhor tem que estar aberta. Só que o Satanás não quer. Então Deus veio falando aqui para o povo dele, dizendo o seguinte: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês se aplicam muito mais à sua casa, às suas vontades, do que as minhas. Por isso vocês ganham salário e não conseguem ter eles na mão, porque vocês botam dentro de um saco furado. Vocês se vestem, mas continuam sentindo frio. Vocês comem, mas continuam sentindo fome. O que Deus está falando? Que tudo que a pessoa faz que não venha agradar a Deus, aquilo não prospera na mão dela. Aquilo acaba, aquilo perece. Por mais que eles lutem para alcançar, sempre vão ter necessidade. Olha como é que é forte isso. Olha como é que é forte. E aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 8, ele diz, ó, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então a riqueza, a prosperidade vem de Deus. Agora, a riqueza e a prosperidade não é para a pessoa pegar e gastar em drogas, em vício, em prostituição, né, em balada. Não é isso. Deus prospera o povo dele para que esse povo venha honrar os compromissos dele, né, no seu aluguel, como eu falei, ou ter sua casa, ou ter seu carro, né, ter sua roupa, a sua família ser bem sucedida, né, os seus filhos terem um colégio direitinho. Deus prospera o povo para que o povo abençoe a casa dele e a casa dele venha a ser uma casa onde pessoas possam ser salvas. Então, cuidado com essas pessoas que ficam falando, teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade foi o próprio Deus que falou. Se a pessoa diz que a teologia da prosperidade não é de Deus, rasgue a Bíblia. Agora, o que não pode fazer, aí eu concordo, é a pessoa usufruir do dinheiro que está sendo botado dentro da casa do Senhor com festinhas, com baladas, com viagem, né? Se aproveitando, né, do sacrifício do povo que está depositando no altar. Aí tudo bem. Agora, dizer que prosperidade não é de Deus, ele está indo contra a própria palavra, ele está indo contra o próprio Deus. Porque em toda passagem bíblica, Deus diz que faria o povo dele próspero. Para quê? Para quê? Para a pessoa dizer que ela é rica? Para dizer que ela tem casa, que ela tem carro? Não. A Bíblia diz que nós prosperaríamos para ajudar o nosso próximo. Isso é bíblico, tá certo? Teríamos para dar e não pedir emprestado. Olha só como é que Deus fala. Ele fala que nós seríamos prósperos para ajudar pessoas. Essa é a diferença da prosperidade. Mas os filhos do capeta já botam para que as pessoas não vá na igreja, não sejam dizimistas, não sejam ofertantes, e com isso ela paga um preço. Por quê? Porque Deus, o nosso Senhor Jesus, disse, aqueles que são fiel a mim, eu serei fiel a ele. Então o Senhor abençoa uma pessoa e ela não é fiel a ela, não é fiel ao Senhor Jesus, ela vai pagar um preço. Como aqui em Ageu ele vem dizendo que o povo recebia salário, mas esse salário não dava para se manter. Ele não conseguia se manter. Ele se vestia, mas não tapava o frio, né? Ele continuava sentindo frio. Ele comia, mas continuava sentindo fome. Então, Deus falou que o que eles recebiam, por eles não serem fiel a Deus, dando a parte de Deus, como diz a palavra do Senhor, isso não é uma coisa que um pastor inventou, a própria palavra diz isso, né? Quando a pessoa não é fiel a Deus, a manter-se na obra do Senhor, mantendo a casa de Deus direitinha, aberta, com aluguel pago, né, toda arrumadinha, essa pessoa, ela colhe para si a maldição, colhe a miséria e não a prosperidade. Aqui em Ageu, Deus deixa muito claro isso. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem alguma dúvida ou tinha alguma dúvida, leia Ageu. Aí ele fala
da glória da segunda casa. O que ele quis dizer? Que quando o povo se colocou à disposição de obedecer a palavra dele, esse povo prosperou. E aquela miséria, aquela destruição da primeira casa acabou. A glória da segunda casa foi muito maior. Por que é muito maior? Porque aqui o povo passou a ser fiel a Deus. Amém? Então, você que deixou de ser dizimista, parou de ser ofertante, parou de estar na igreja, parou de cumprir com as suas obrigações, parou de fazer a obra, parou de se preocupar com a casa de Deus, você está correndo um risco muito grande de ser destruído pelas obras do diabo. Mas Deus está aqui te orientando. Lê a Bíblia, meu amigo, minha amiga. Não vai pelo que os outros falam. Por isso, eu sempre me preocupo na Igreja Nação de Deus de falar para as pessoas levarem a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque tudo que eu prego que está aqui. Então, se quiser contestar, conteste com Deus. O problema é que as pessoas vão para essas igrejas, onde as pessoas pulam, onde as pessoas fazem um monte de palhaçada no altar e julgam ser de Deus porque trazem louvor, né? Traz isso, traz aquilo outro, e depois começa a fazer aquela papagaiada toda para enganar o povo, e essas pessoas são levadas a isso, e aí elas não têm palavra, elas só têm o pula-pula, a revelação, né? Elas só têm o louvor, mas não tem a palavra. Aqui na Igreja Nação de Deus, nós nos preocupamos em que as pessoas entendam a palavra. E eu não estou aqui dizendo o que eu acho, o que eu penso da palavra. Pelo contrário, eu estou falando o que está escrito. E você pode ler na sua Bíblia, seja ela católica, seja ela qual for. Se é a Bíblia, pode ler que vai estar escrito aí sobre a primeira casa, onde estava toda destruída, onde o povo não se importava de dar o seu dízimo, a sua oferta, de contribuir com as coisas do Senhor. E a casa deles estava toda destruída, Deus fala sobre isso. E a segunda casa, quando eles começam a voltar a ser fiel a Deus. E aí Deus também foi fiel a eles. E o próprio Senhor Deus deixou escrito que a glória da última casa, né, da segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele diz assim, olha, se você voltar a ser fiel, se você voltar a se lançar no altar, se você voltar a fazer a minha vontade, eu vou honrar você, eu vou abençoar você, mas tanto que você não vai ter nem lugar para guardar tantas bênçãos. Essa é a promessa de Deus, meu amigo, minha amiga. O diabo quer que as pessoas contestem a palavra, contestem o anjo da igreja, conteste tudo. Quando você estiver perto de uma pessoa que ela só vive contestando, só vive reclamando e falando mal da igreja, falando mal da pregação, falando mal de tudo, sai fora dessa pessoa, porque infelizmente essa pessoa está sendo usada pelo espírito maligno, maldito do inferno. Porque uma pessoa de Deus, ela dá ouvido à palavra do Senhor. E hoje o Espírito Santo está aqui pegando a Bíblia através da minha pessoa, em Ageu capítulo 1, capítulo 2 em diante, falando sobre a fidelidade do povo, falando sobre a infidelidade, né? Antes a infidelidade do povo e o que aconteceu com o povo sendo todo destruído, e depois falando sobre a fidelidade onde o povo é abençoado. Olhe para a sua vida. Talvez você seja, infelizmente, uma dessa pessoa que parou de ser dizimista, parou de ser ofertante, parou de entrar em propósito, parou de olhar para a obra de Deus como uma coisa mais importante da sua vida. E você está sofrendo seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, né? Você anda uma pessoa inquieta, passou a ter ansiedade, passou a ter depressão, angústia, você passou a não se dar bem com ninguém e nenhum relacionamento seu tem dado certo. E todas as suas questões financeiras têm embolado, você só vive devendo, só vive no vermelho e você não entende o porquê. Está aqui, a palavra de Deus te explica. Aqui na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas a viverem a palavra. E dizemos o seguinte, o que disse o Senhor? Se você quiser ir ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Está em Deuteronômio 28, onde Deus fala das bênçãos e maldições. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que quer crescer, que entrou esse ano de 2024, passando por luta, passando por dificuldade, já saiu de 2023 numa pindaíba só Deus sabe o quanto você está sofrendo, começa a mudar a sua visão. Vem estar numa das nossas reuniões da Igreja Nação de Deus e eu tenho certeza
que através dessa palavra e da sua obediência, né, porque isso tudo compete à pessoa, tá? Vai competir a você a obedecer ou não a palavra de Deus. E eu tenho certeza, se você obedecer, a sua vida vai ser transformada. E tira do seu coração que prosperidade não é de Deus, que agora só vive falando em prosperidade, as igrejas só falam em prosperidade. Mentira. As igrejas falam sobre salvação, falam sobre família, falam sobre a cura. A igreja fala sobre o todo da Bíblia. Só que Satanás faz com que as pessoas só venham a ver a prosperidade. Agora eu te pergunto, quem não quer ser próspero? E aonde uma pessoa hoje vive sem prosperidade? Me diz, como uma pessoa consegue viver nesse mundo capitalista sem prosperidade? Você conseguiria viver sem dinheiro? Sem o que comer? Comer o que você quer comer? Né? Não é comer o que os outros te impõem, igual era no Egito, né? O povo vivia na miséria e os egípcios davam a Israel lavagem para eles comerem. Você quer comer lavagem? Eu acho que não. Então você lute para você ter o melhor dentro da sua casa, comer o que você gosta, vestir o que você gosta. Não para se exaltar e nem para fazer com que as pessoas vejam que você é o todo, a toda poderosa. Não existe isso. Nós fazemos isso para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosperidade vem de Deus, sim. A Bíblia fala sobre isso. Então, venha para a igreja, você que está sofrendo, começa a acertar seus caminhos, acerta a sua vida no altar, pede perdão a Deus pelos momentos que você errou. Deus não vai botar em conta os seus erros, Ele vai ver o seu momento, aonde você está se arrependendo, e eu tenho certeza que você vai passar a ter uma vida muito melhor, e esse ano de 2024 vai ser um ano de bênção para a sua vida, tá certo? Nós, nesse domingo, já estou pedindo às pessoas para trazerem, né, os processos que estão presos, né, dificuldade, você que está passando, tem muitas dívidas, né, e não consegue resolver essas dívidas, traga tudo isso, vamos botar no altar, vamos levantar um clamor para Deus honrar você, prosperar você, fazer com que você venha sair dessa dificuldade. E eu tenho certeza que se você estiver numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus, você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Amém? Leia a Bíblia, Ageu fala sobre isso. Então não é uma questão do que eu acho, do que eu penso. Eu não prego, você tem que fazer o que eu estou mandando. Sai fora disso. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para você ser fiel a Deus, que Ele será fiel a você. Então, venha estar na reunião, você que está aí passando por luta, tem problemas financeiros, está devendo a agiota, a banco, a cartão, você que está com problema na sua família, no seu relacionamento. Olha, você que está passando por luta, vem estar nesse domingo numa das nossas reuniões, uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua vida. Amém? Eu já vou estar orando e jejuando pela sua vida. E leem a Bíblia. A Bíblia, Satanás quer tirar ela, porque ela é a palavra de Deus, é o que nos traz vida, é o que ele está fazendo aqui agora. Ageu fala sobre a riqueza de Deus, a prosperidade. Ele fala sobre a desobediência e tudo que o povo estava passando por desobedecer, e também ele fala sobre a obediência e tudo aquilo que o povo colheu na sua obediência. Quer que a sua segunda casa seja maior do que a primeira? Vem estar numa das nossas reuniões e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.